Pega a tua Bíblia aí em Salmo 3, verso de número 5. Salmo 3, verso 5. Assim diz a palavra do Senhor. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Bom, esse salmo ele foi recitado por Davi a Deus. Mas o interessante é que quem lê este versículo especificamente, imagina que na vida de Davi tudo corria bem. Por quê? Porque ele estava dizendo que deitou, dormiu e Deus o sustentou. Até parece que na vida de Davi tudo estava bonança. Mas o interessante é, se você inicia a leitura no versículo 1 do Salmo 3, você entenderá que ele já inicia falando assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. E só para você ter uma ideia do contexto no qual Davi estava quando resolveu adorar a Deus, ele estava em uma guerra. Ele estava fugindo do seu próprio filho. E a Bíblia diz que o filho que estava indo contra Davi nesta ocasião era Absalão, porque queria tomar aquilo que era dele, queria o seu trono, queria o seu reino, queria o seu poder. E agora Davi está sendo perseguido pelo seu próprio filho. Olha só a primeira coisa que Deus ele quer falar ao teu coração. Muitas vezes a nossa maior guerra, a nossa maior luta não é com quem está longe. Muitas vezes as maiores perseguições que nós enfrentamos na nossa caminhada não vem propriamente dos inimigos, não vem propriamente dos adversários, não. Muitas vezes a nossa luta, a nossa guerra é com quem está perto, é com quem nós chamamos de amigo, é com quem faz parte da nossa casa. Muitas vezes quem mora debaixo do mesmo teto, quem congrega na mesma igreja. Por vezes a nossa luta é com quem está perto. E por isso, muitas vezes nós queremos desanimar, porque a perseguição vem de onde nós menos imaginamos. Talvez até essa altura, Davi nunca pensou que o seu próprio filho se levantasse dessa maneira contra ele. Talvez exatamente aqui nessa situação, Davi não esperava, não imaginava que ele estivesse fugindo do seu próprio sangue. Quantas vezes nós queremos nos entristecer porque quando nós olhamos para a nossa luta, olhamos para a nossa guerra, elas estão vindo de dentro da nossa casa. Elas estão vindo de dentro da nossa igreja. Elas estão vindo de dentro do nosso trabalho. E está vindo de dentro do ambiente onde nós mais convivemos. Mas é exatamente aí que nós temos que ter a certeza que Deus está zelando por nós. Independente de quem tem se levantado, independente daquilo que tem vindo para tentar nos entristecer, a nossa alegria, a nossa segurança, a nossa certeza, a nossa esperança, a nossa fé ela tem que estar no Senhor. Talvez você que está aí do outro lado estava de cabeça baixa até bem pouco tempo, porque você estava meditando no teu problema e estava vendo que ele não parte de longe. O teu problema parte de bem pertinho. E você estava dizendo, mas Senhor, como pode? Tanta coisa que poderia vir sobre a minha vida, mas logo isso. E o Senhor, Ele manda dizer, aquieta o teu coração e aproveita o tempo de perseguição para adorar. Aproveita o tempo de afronta para adorar. Entenda só o contexto dessa história. Em meio à perseguição que Davi estava enfrentando, eu imagino que foi uma das maiores perseguições que Davi estava vivendo. Não porque tinha um grande exército atrás dele, não, porque Davi era guerreiro, ele não fugia da guerra. Davi era guerreiro.
Ele não fugia de batalha porque ele confiava no poder de Deus. Ele sabia quem o havia levantado. Mas quando eu falo que talvez esta era uma das maiores guerras que Davi tinha enfrentado, não era somente pela situação que lhe cercava, lhe conduzindo à iminência da morte, não. Mas era porque estava vindo do seu próprio sangue. É porque estava vindo de dentro da sua própria casa. Mas ainda assim, diante desta grande investida contra ele, diante desta guerra que se formava, diante desta luta, desta batalha, a Bíblia diz que Davi resolveu fazer o quê? Salmodiar. Ele resolveu adorar, ele resolveu compor louvores. Salmos é nada mais, nada menos do que louvores, enaltecendo o nome e os feitos do Senhor. Então, em meio às suas maiores perseguições, em meio às suas maiores lutas, em meio às maiores investidas que faziam contra a sua vida, Davi tomou a melhor decisão que ele podia tomar. Ele decidiu adorar, ele decidiu salmodiar, ele decidiu glorificar. Sabe por quê? Porque Davi era homem de intimidade com Deus. E quando você tem intimidade com Deus, você sabe que quando tem adoração, quando tem louvor, quando tem exaltação do nome do Senhor, até o inimigo tem que bater em retirada. A Bíblia diz que Saul era rei de Israel, mas por desobedecer a Deus, por deixar a soberba crescer no seu coração e querer conduzir o seu reino do jeito que ele bem entendia, a Bíblia diz que Deus permitiu que um espírito maligno tomasse conta de Saul. E sabe o que é a única coisa que fazia o espírito maligno bater em retirada? Era quando Davi chegava e tocava a sua harpa. Quando ele começava a dedilhar a sua harpa. Quando ele começava a tocar aquele instrumento musical. De repente o espírito que estava na vida do rei Saul batia em retirada e não resistia. Sabe por quê? Porque Davi era verdadeiro adorador. Davi atraía o poder de Deus para onde ele estava. E o mal tinha que cair por terra. Davi atraía a presença de Deus para dentro da sua história e por isso ele saía do campo de batalha mais do que vencedor. Davi era tão adorador que um dia, quando ele estava orando, intercedendo pelo seu filho, junto com Betseba, a mulher que ele havia pegado do seu guerreiro, tomado das mãos dele, e ainda havia planejado o assassinato daquele homem. O Senhor requeriu para ele o fruto daquele relacionamento. Porém, a Bíblia diz que Davi estava lá orando, chorando, pedindo a Deus para conceder vida ao filho dele. Porém, a Bíblia diz que a resposta de Deus foi não. E Deus retirou o seu filho, requeriu para si o filho de Davi. Naquele momento, Davi poderia ter olhado e questionado a Deus, mas ele entende que os planos de Deus são perfeitos. E ao invés de começar a murmurar, a Bíblia diz que Davi se levantou, adorou o nome do Senhor, se banhou e foi se alimentar. Ele não ficou questionando Deus por que Deus estava fazendo aquilo. Ele sabia que Deus tinha os seus motivos. Ele sabia que Deus tinha os seus planos. Ele sabia que Deus estava no controle. Então aprenda uma coisa com Davi: mesmo quando as coisas não acontecerem da maneira que você quer, mesmo quando as coisas não fluírem do jeito que você imagina, mesmo quando as coisas não se formarem da maneira que você estava esperando, se levante e faça como Davi: adora, glorifica, exalta, ainda que isso te doa, ainda que isso te arranque lágrimas de sangue, ainda que o não do Senhor para a tua vida te faça machucar lá no fundo do teu coração, ainda assim faça como Davi, aprenda a adorar, mesmo quando recebeu não, mesmo quando o milagre não acontecer no tempo que você espera, mesmo quando as coisas não se desenrolarem do jeito que você quer, adora. Deus tem os planos dele, Deus tem a maneira dele trabalhar, Deus tem o jeito dele fazer. Deixa papai fazer da maneira dele, que é muito melhor do que a sua. A Bíblia diz que Davi era verdadeiro adorador. Davi não perdia a oportunidade de adorar. E agora, perseguido pelo seu próprio filho, ele não fez diferente. A Bíblia diz que ele começou a exaltar o nome do Senhor.
E ele começou a dizer: Senhor, muitos são os que me perseguem. Muitos são aqueles que têm se levantado contra a minha vida. Muitos são aqueles que me cercam. Mas todavia eu confio em ti. Olha só o que a Bíblia nos diz a respeito de Davi. No verso de número 2 do capítulo 3, do Salmo 3, diz assim: muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Sabe o que Davi sabia? Davi sabia que muitos falavam pelas suas costas. Muitos falavam sobre ele, dizendo: não, para ele não tem mais jeito. Para ele não tem mais salvação, para ele não adianta mais, não vai acontecer. Davi sabia o que é que os homens imaginavam da sua história. Talvez você que está ouvindo essa mensagem nesse momento, saiba que tem muita gente falando pelas costas e até apontando o dedo e dizendo: não, para ela não tem mais jeito não. Para ele não tem mais solução, nem adianta tentar, é fundo do poço, é final da linha, é fim de história. Mas aí papai, ele manda te dizer nesta noite: esquece você que ele quem escreve a tua história? Você está esquecendo do Deus que já operou na tua vida antes? Esse mesmo Deus não te abandona agora, ainda que o homem diga que não tem mais jeito, ainda que muitos pelas costas falem de você dizendo que não tem mais salvação. O Senhor manda te falar: é Ele quem cuida de você, Ele quem cuida da tua casa, é Ele quem reescreve a tua história, é Ele quem faz e desfaz na tua vida. Então não te preocupa com o que estão falando a teu respeito. A Bíblia nos diz que Davi, em plena perseguição do seu próprio sangue, olha só o que é que Davi fez. No verso de número 4 ele diz: com a minha voz clamei ao Senhor, ele me ouviu desde o seu santo monte. Olha só, diante da perseguição, Davi entendeu que ele precisava dobrar joelho. Diante da perseguição, Davi entendeu que ele tinha que clamar. Ele tinha que suplicar. Ele entendeu que a história dele estava precisando de oração. Sabe qual é o nosso problema? A gente às vezes está passando por luta, está passando por perseguição, está diante do impossível, as coisas estão difíceis, mas o nosso joelho não dobra. O nosso coração não clama. A gente não suplica, não faz oração. Aí o Senhor está dizendo: eu quero ouvir o teu clamor. Às vezes o Senhor permite situações complicadíssimas vir sobre a nossa vida só para que a gente possa dobrar os joelhos, clamar a Ele nessa terra e Ele se levantar dos altos céus para nos dar vitória. Então aproveita esse momento e dobra os teus joelhos, faz como Davi, clama a Deus e o Senhor te escutará. Apresenta ao Senhor esse casamento fracassado e Deus entrará com restauração. Apresenta essa enfermidade maligna e o Senhor a porá por terra. Apresenta essa afronta de Satanás na tua história e Deus vai calar a boca do inimigo. O que Deus manda te dizer: eu quero joelho dobrado. Eu quero súplica na tua boca, eu quero oração no teu coração. Dobra os teus joelhos, porque Deus quer se levantar por você. Deus quer agir na tua vida, na tua casa, na tua família. Te prepara, porque quando os joelhos se dobram, Deus se levanta para fazer sobrenatural. Talvez o inimigo tenha soprado no teu ouvido no dia de hoje, dizendo: nem adianta mais orar por isso. E tem gente que está me ouvindo que falou para Deus: Senhor, eu não vou mais nem orar. O Senhor manda te dizer: ei, eu quero o teu joelho dobrado, porque eu quero fazer milagre na vida do teu esposo. Eu quero o teu joelho dobrado, porque eu quero fazer milagre na vida dos teus filhos. Eu quero os teus joelhos dobrados, porque eu quero operar sobrenatural na tua vida. Dobra o joelho, porque vai ter milagre chegando na tua casa. Dobra o joelho, porque vai ter milagre chegando no teu trabalho. Dobra os teus joelhos, porque vai ter milagre chegando na vida dos teus filhos. E quando olharem para você e te perguntar: como é que você conseguiu vencer essa luta tão grande? Como é que você passou por essa prova tão extensa? Como é que você sobreviveu a tanta investida maligna? Você vai dizer: eu sobrevivi de joelho dobrado. Eu sobrevivi com a cara no pó, buscando a Deus, mesmo com as poucas forças que haviam na minha vida. Eu dediquei elas ao meu Senhor e Ele honrou a minha fé. A Bíblia diz que, olha só, que Davi disse: clamei com a minha voz ao Senhor e Ele me ouviu.
E logo no versículo de número 5, ele diz: e me deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Olha só, antes de ser sustentado, antes de ser acalmado, antes de ser aquietado pelo Deus, teve clamor. Aí tem gente que acha que é por acaso que você está nesse propósito, né? É porque antes do milagre tem clamor, antes da providência tem clamor, antes da restauração tem clamor. Aí quando a coisa acontece, aí tem um povo que não dobra mais joelho, que não ora, que não tem intimidade, que não liga para Deus, que não se santifica. Aí olha para você e pensa que aconteceu num passe de mágica, pensa que as coisas foram fáceis, pensa que foi num piscar de olhos. Porque não entende que antes do milagre tem clamor. Então, se você está no período do clamor, te prepara, porque tem milagre chegando aí, tem providência chegando aí, tem resposta de Deus chegando aí. Precisa ter clamor. Deus quer clamor nesta noite. Deus quer o teu coração quebrantado na presença dele nesta noite. E se prepara para ver Deus trabalhando a teu favor de uma maneira extraordinária. A Bíblia diz que Davi falou: deitei e dormi, porque Deus me sustentou. Olha só o que Deus está falando para você nesta noite. Quem te sustenta é o Senhor. Quem te ergue é Deus. Quem te coloca de pé é o papai. Então por que você está tão preocupado com a situação que te cerca? Por que o teu coração está tão aflito, pensando no teu amanhã? Você está tentando resolver uma coisa que não é para hoje, é para amanhã. E se é para amanhã, então não é para você, é para Deus. Porque a Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Que nós temos que nos preocupar com o dia de hoje. Aquilo que você não pode resolver hoje, aquilo que não vai ser alcançado hoje. Para que você vai ficar se martirizando dessa maneira, deitando tua cabeça no travesseiro e pensando aquilo que você não alcança hoje, que você não faz hoje? Faça como Davi, deita e durma, e entenda que quem te sustenta é Deus. Quem abre essa porta de emprego na tua vida é o Senhor. Quem restaura a tua casa, a tua família, quem entra com providência na tua parentela, na vida dos teus filhos, na vida do teu esposo, da tua esposa, é o Senhor. Então deita e dorme confiando no Pai, tendo a certeza que Ele está no controle de todas as coisas. Deus é soberano, Deus é poderoso, e quando você entende isso, você começa a descansar no poder dEle, você começa a descansar na presença dEle, porque sabe que é a mão de Deus que te sustenta. Então faça como o salmista, em meio às maiores guerras que você está enfrentando. Talvez haja pessoas que estão me ouvindo neste momento, que estão passando por lutas como nunca passou antes. Você está enfrentando um problema que você nunca imaginou que ele viria sobre a tua vida. E você está perguntando para Deus: Deus, por que tu está permitindo isso tudo na minha vida? Deus manda te dizer, Ele tem os propósitos dele. Cabe a você passar por esta provação em adoração. Cabe passar por esta luta salmodiando, igual Davi, adorando, exaltando. É o inimigo se levantando e você adorando. É o inimigo te afrontando e você adorando. É ele te caluniando e você adorando. Tem gente que pensa até que você está ficando doido, porque as coisas estão de perna pro ar, mas a adoração está na tua vida. E eles não entendem que é porque você adora na prova que Deus te dá vitória. É porque você adora na luta que Deus entra nesta peleja para guerrear por você. Então adore. Essa é a noite de adoração. Não importa como está o teu coração, não importa como está a tua vida, não importa como está a tua casa, não importa como estão as tuas finanças, não importa como está os teus planos, não importa nada. Adora, não perde a oportunidade. Abre a boca e adora. Sabe por quê? Porque quando você começa a adorar, você começa a atrair a presença de Deus e o jugo começa a ser quebrado. O peso começa a sair das tuas costas. Então começa a adorar a Deus nesta prova, porque Ele quer fazer milagre na tua vida e você vai sair dessa situação mais do que vencedor. Sabe o que é mais interessante? Davi não perdeu o seu trono. O mais interessante é que Davi não perdeu esta batalha. Ele foi perseguido? Foi, mas ele não perdeu.
porque ele passou adorando o Senhor e Deus honrou a ele naquele lugar. Então entenda uma coisa, aquilo que é teu você não vai perder, aquilo que é teu não vai ser tomado, aquilo que é teu não vai ser roubado das tuas mãos, porque enquanto tiver adoração também tem providência, enquanto tiver adoração também tem resposta, enquanto tiver adoração tem agir sobrenatural de Deus na tua história. Então não deixa o inimigo roubar a adoração do teu coração. Adora, porque Deus ele quer operar o impossível na tua vida. Agarra aí essa palavra profética e entenda que independente de como você está, a adoração é a chave que vai operar o impossível na tua história. Quando eu falo de adoração, eu lembro de Paulo e Silas, preso lá naquele cárcere interior, com as suas vestes rasgadas, humilhado e caluniado. Mas a Bíblia diz que diante daquela prisão, diante daquela situação, ele não encontrou outra saída a não ser orar e adorar. A Bíblia diz que ele orava e ele adorava. E chegou o momento que aquele lugar não resistiu o poder de Deus, porque Deus entrou com um terremoto sobrenatural. E era corrente quebrando, e era cadeado se abrindo, e era portas caindo por terra, porque tinha oração e tinha adoração. E o poder de Deus foi atraído para aquele ambiente e todo o mal teve que cair. Olha só o que é que o Senhor manda te falar. Faça como Paulo e Silas, ainda que você esteja lá no cárcere interior, esquecido, caluniado, açoitado, humilhado, aproveita o momento para orar e adorar. Orar e adorar. E sabe qual era o momento em que Paulo e Silas estavam fazendo isso? A Bíblia diz que era próximo da meia-noite, quando o terremoto chegou naquele lugar. Eu imagino que muito antes eles já estavam em adoração, mas próximo da meia-noite teve resposta. Deus manda te dizer, enquanto você ora e adora, quando você menos imagina, chega a resposta de Deus para a tua vida, chega a resposta de Deus para a tua história. Não te preocupa não, apenas ora e adora, porque Deus é quem te sustenta, é Deus quem te ergue, é Deus quem te dá vitória. Faz a tua parte, porque a do papai ele já está fazendo. Faça a sua parte e deixa que o Senhor trabalhe no restante.